No nosso vídeo, bora falar também sobre uma informação importante envolvendo o atacante Wellington Matheus. Você lembra dele? Aquele mesmo que participou da campanha do Goiás na Série B do ano passado. Segundo informações do André Rodrigues, o Goiás tem negociações, foi reiniciado estas tratativas com o Wellington Matheus para o retorno ao Goiás, jogador que pertence ao Primavera, no interior de São Paulo. As informações que eu tenho é que o Wellington tem sim já um acerto com o Goiás, a chance dele ser jogador esmeraldino novamente é muito grande. Então, o Wellington Matheus, que até teve uma campanha interessante na temporada anterior, deixa eu pegar aqui para vocês o mapa dele de movimentação. O Goiás ele tinha inicialmente uma opção de compra para continuar com o Wellington, mas acabou não exercendo isso no ano passado, mesmo o jogador tendo feito uma Série B interessante, mas é aquela mesma história de sempre, né? Se precisar de uma compensação financeira, se o jogador pedir um salário maior, se o clube não querer emprestar de graça, o Goiás, como sempre, acaba pulando para trás. Tá aqui o ponta direita, o Wellington, o mapa dele de movimentação na temporada anterior. A história dele é o seguinte, tá? O Wellington, ele pertence ao Primavera, clube de Indaiatuba, interior de São Paulo. O contrato no Goiás era de empréstimo. O Goiás ele tinha uma opção de compra, que, segundo informações do André Rodrigues, era de 3 milhões e 200 mil reais no total para ficar com o atleta em definitivo. Então não era uma opção de compra tão barata. Sendo bem honesto com vocês, eu também não acho, até acho que o Wellington vale esse valor, só que o Goiás ele não tem essa condição de sair torando aí 2, 3 milhões para qualquer jogador. Até porque o Wellington foi um nome importante? Foi. Só que não foi o craque do Goiás, ele só marcou 3 gols, né, na Série B do ano passado. Então assim, se fosse, sei lá, pro Fluminense, pro Flamengo, pro Borussia Dortmund, ok, 3 milhões de euros, por exemplo, tranquilo. Só que para o Goiás, 3 milhões de reais eu entendo que acaba pesando. Não é o caso, por exemplo, igual era do Paulo Baia. Para o Goiás ficar com o Paulo Baia até novembro era só 1 milhão de reais. Existia a opção de compra, o Goiás não quis. Aí eu acho uma ponduragem sem noção. Daqui a pouco eu comento também sobre o Paulo Baia, se existe ou não o interesse do Goiás, tá? Mas em relação ao Wellington, era isso. O Goiás queria um empréstimo gratuito. O Primavera falou que não. Só aceitaria negociar o jogador em definitivo. E o Goiás acabou recuando na história. Ele foi até especulado no Atlético Paranaense, outros clubes da Série B. Existiu uma proposta do futebol da Coreia do Sul para contar com o Wellington e o Paulo Baia, só que acabou melando de última hora. E o jogador pertence ainda ao Primavera, tem contrato, se eu não estiver enganado, por lá até o final de 2027. Está disponível, né? Ele não está livre, mas ele não está treinando em nenhum clube, por exemplo, né? Não vem jogando, por exemplo, a segunda divisão também não, lá no Primavera. Acho uma chegada boa, tá? No ano passado eu mesmo falava, tá? Eu ficaria com os dois, sim, nesse elenco. Tanto o Wellington quanto o Paulo Baia. Tá? Ficaria com os dois tranquilamente. São melhores jogadores, por exemplo, do que o Edson Carioca e o Arthur Kaique. E outra coisa também, tá? O Goiás ele precisa de pensar em sequência dos jogadores. Já começa uma temporada tendo aquele entrosamento, aqueles jogadores que já estão adaptados uns com os outros, né? E o caso do Wellington era exatamente esse, né? Já estava no elenco, já tinha ali a companhia, por exemplo, do Paulo Baia. Eu até vi alguns torcedores perguntando, daqui a pouco complemento, sobre essa história do Wellington Matheus. Em relação ao Paulo Baia, se existe ou não o interesse do Goiás, se o Goiás está contratando ele junto com o Wellington. E não é bem assim não, tá? Acontece o seguinte, o Paulo Baia, ele também pertence ao Primavera, tá? Ele também pertence ao clube do interior de São Paulo e foi emprestado ao Fluminense. O contrato no Fluminense vai só até o final do ano. Eu vou até confirmar isso aqui para vocês, mas eu acho que também foi só um empréstimo, tá? Tá certo. Foi só um empréstimo com opção de compra ao final do contrato. Então o Goiás também queria o Paulo Baia no final do ano passado, só que de graça. Aí de graça o clube do interior paulista não ia aceitar. Esperou essa proposta da Coreia do Sul, ela não chegou, e aí o Paulo Baia despertou o interesse do Fluminense. O Primavera vem nessa situação, falou, pô, é melhor emprestar esse cara para um time da Série A, vai que ele se destaca, do que ficar aqui parado ou ser reemprestado para a Série B. Então a situação é essa, não existe hoje, neste momento, uma tentativa em relação ao Paulo Baia, não, tá somente em relação ao Wellington Matheus, mas, quem sabe, né, até o começo da Série B, você pode deixar a sua opinião, se você aceitaria ou não. Lá no Fluminense, o Paulo Baia que vem sendo bastante criticado, né? Ele vem sendo bastante criticado. Apenas 4 jogos, 3 como titular, aquele início de ano,
com o Fluminense utilizando os garotos da base, 2 empates e 1 derrota, a torcida já ficou furiosa com ele, engatou uma sequência de 4 jogos no banco de reservas, jogou 4 minutos contra o Vasco e ficou no banco também no dia 8 de fevereiro contra o Flamengo. Em relação ao Wellington, eu penso que é assim um jogador que vai ajudar o Goiás, se essa contratação de fato for finalizada, tá? Acho que é assim uma boa chegada. Por quê? Porque ele tem essa característica que os jogadores do Goiás até agora não estão tendo, de pegar a bola na ponta direita, puxar para a linha de fundo, tentar um drible curto e outra coisa. O Wellington, apesar de ser aquele jogador mais de drible, ele ainda chuta, ele tenta. Tanto é que os gols dele nessa Série B foram bonitos, né? Um gol contra o América Mineiro, um chute de fora da área. Outro gol dele foi contra o Sport, se eu não estiver enganado. E o outro contra o Santos também, uma pancada de fora da área com a perna direita. Então, assim, não é um primor em relação à finalização, só que ele tenta. Além daquele drible curto, ele meio que pega aquela bola, finge que vai ir para a linha de fundo e traz para dentro. Eu gosto do Wellington, tá? Para mim é um jogador que eu compraria para o Goiás, sim. Tem só 24 anos, tem potencial, engatando aí uma boa sequência, tem tudo para ajudar. Só que, tá? Aqui dando a minha opinião já de cara, para mim não deveria ser a solução para o Goiás. Eu até acho que um ataque pode dar certo, com o Wellington, o Wesley Garcia e outro centroavante, pode dar certo. Só que ainda assim, até mesmo olhando as opções para o banco de reservas, nenhum está agregando, tá? Nem o Edson Carioca, nem o Arthur Caíque, muito menos o Zé Hugo. Então assim, eu ainda pensaria em mais um ponto. Não sei se o Wellington é esse cara para carregar a responsabilidade. Quem era para ser esse jogador é o Wesley Garcia, só que até agora também ele não está sendo, né? Essa estrela dentro do elenco esmeraldino. O Wellington, que já participou de outras Série Bs, em 2023 pelo ABC também, chegou ali na metade do ano. 2020, vestindo a camisa do Oeste, e 2019 também pelo Clube Paulista, jogador que é revelado nas categorias de base do Corinthians. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também sobre o Wellington Matheus e mais essa chegada após um bom campeonato paulista, da segundo ano do ano passado, os dois, né? Ele com o Paulo Baia, cada um em uma determinada ponta, chegando no Goiás também e agora seguindo caminhos diferentes também para esta temporada de 2025, tá bom? Então bora falar aqui agora, continuando, né, o pós-jogo contra a Aparecidense. O que eu posso comentar aqui? Os comentários de vocês, né? Responder aqui os comentários. Próximo comentário. Professor Neto, sempre ele aqui presente também, ó. Professor Neto, salve Guilherme, salve chat. Disseram na transmissão que o Goiás estava acertado com o Hélio. Está sabendo de algo? O Vitinho estava com dengue, por isso deve ter jogado pouco. Exato, professor Neto, acabei respondendo já a pergunta aqui de vocês em relação a esse assunto. Acredito que já esteja, inclusive, em um estágio avançado da negociação, tá bom? E o Vitinho saiu justamente por isso, tá, professor Neto? Se fosse um cenário normal, com o Goiás tendo mais opções do banco de reservas, o Vitinho nem teria entrado em campo hoje ainda. Participou, enfim, depois entrou o Vietro ali já nos acréscimos. E ele comenta também, o Albano tem jogado bem na Inter de Limeira, caberia nesse time do Goiás, jogou aqui em 2021. O Albano ele até conseguiu engatar depois uma boa sequência, né? Ele foi emprestado ao Paraná, depois a outro clube no interior de São Paulo, e chegou na Inter de Limeira. Até achei uma contratação esquisita naquele momento, porque ele não tinha jogado bem, né, em anos anteriores. No Retrô também não foi bem, aí ele foi contratado no ano passado. Nessa temporada está jogando sim, interessante, 2 gols e 2 assistências até agora em 9 jogos no Campeonato Paulista, também um dos jogadores mais molengas que eu já vi vestir a camisa do Goiás, né? O Albano, meu Deus do céu, ele não fazia nada, ele pegava a bola, já vinha um em cima, ele já caía, nossa, péssimo, não dava sequência na jogada, não tinha uma boa batida na bola. Na Aparecidense o cara parecia o Zidane, né? Foi péssimo. Eu não pensaria em repatriar, não, viu? Acho que tem jogador que